Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 73º vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Os Supridores, do José Faleiro, representante do Rio Grande do Sul no Giro pelo Brasil. Terra de Elis Regina, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado da região sul que eu trago aqui pro Giro pelo Brasil. Ele é o estado com a população mais velha do país e também o estado que tem a sua cultura mais fortemente influenciada pela Europa. Eu vou explodir isso tudo e falar sobre uma outra parte da população do Rio Grande do Sul. José Faleiro nasceu em 1987 em Porto Alegre, foi criado na Lomba do Pinheiro e até onde eu sei, ele é inscrito aqui do Gira Trinco e acompanha o canal já tem um tempo. Ele chegou aqui por conta da sua noiva, Dalva Maria Soares, a quem o livro de hoje é dedicado e que eu também dediquei um vídeo no canal, o especial de número 50, de que eu tenho muito orgulho. O Zé já foi porteiro, pedreiro e supridor, mas hoje ele vive da palavra, então vamos a ela. Esse livro aqui foi publicado em 2020 pela editora Todavia e eu demorei muito tempo para ler ele, considerando que eu ganhei de aniversário no ano passado, em junho, do meu primo André. Um beijo, André, te amo. E eu tinha altíssimas expectativas quanto a ele, eu tava muito animado para ler. E o que ele vai falar pra gente? Ele vai contar a história do Pedro e do Marques, dois amigos que são supridores num supermercado, e eles vão notar que a vida deles não vai melhorar de um dia pro outro, não vai melhorar mesmo que eles trabalhem muito duro, e aí eles querem melhorar de vida, e para isso eles vão tomar a decisão de começar a vender maconha em Porto Alegre. Essa é uma proposta muito interessante que me deixa muito animado e já tá na hora de ir pros pontos-chave para discutir os aspectos dessa obra. A partir dessa premissa, já dá pra ver que o livro se abre para muitas reflexões e possibilidades, e basicamente todas elas vão estar envolvidas por tensão. Inclusive, os títulos dos capítulos vão fazer isso de uma forma muito interessante, eles vão instigar a gente a ler mais e tentar entender o que aconteceu. Eu tenho que parabenizar os títulos dos capítulos aqui. Mas no mais, você fica se questionando onde esse livro vai parar, o que pode acontecer. O esquema deles vai dar certo, eles vão se fuder, eles vão ser presos, eles vão morrer, se não todos, quem vai morrer? Se eles não vão morrer, o que pode acontecer? Eles podem se tornar pessoas que eles não queriam se tornar, eles vão dar muito certo na vida e ter outros problemas que eles nem imaginavam. O que acontece aqui? Óbvio que eu não vou revelar pra vocês, eu vou falar um pouco disso nos spoilers, mas ainda não tá na hora. E antes disso eu preciso falar que esse é um livro bem racional, dá pra ver que ele foi construído de uma forma muito bem pensada, assim, ele é muito bem arquitetado. E eu acho que o melhor capítulo pra descrever isso, para evidenciar isso, na verdade, é o capítulo 4, que se chama Mestre e Discípulo, que é um capítulo onde a mais-valia é explicada tintim por tintim, e é muito legal o marxismo que tá nesse livro. Tá tão bem explicado que pra mim é quase como se o José Faleiro estivesse falando assim: deu pra entender ou você quer que eu desenhe? E aí ele começa a desenhar, e ele começa a fazer várias camadas, assim, e o livro vai mostrar muito essa coisa do quão prejudicial é o capitalismo, do quão problemático ele é e do quanto ele não faz sentido no fim das contas. Você pode chamar esse livro de lavagem cerebral marxista, por favor chame, eu vou ter certeza de que você não entendeu o que o livro quis dizer também. E eu tô falando isso porque eu li exatamente esse comentário sobre o livro na internet. E apesar de muito bem organizado, algo que me surpreendeu nesse livro foi como ele tratou outras questões, foi quão impactante ele trouxe algumas emoções que são muito difíceis de serem descritas. Coisas como vergonha, medo, repulsa, revolta. Coisas que na literatura a gente já tá um pouco angustiado, assim, de ver a coisa ser mastigada do mesmo jeito, ser tratada da mesma forma, com as mesmas expressões, do mesmo jeitinho que a gente conhece, mas nesse livro eu senti um frescor nesse aspecto. Eu gostei muito da sensibilidade que ele trouxe e eu achei ela autêntica. Inclusive, na página 161 do livro vai ter a descrição de um parto que pra mim foi psicanálise pura e que eu achei muito bonito e que me lembrou duas outras obras que eu vou recomendar pra vocês e que eu recomendo também ao José Faleiro, que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo. Inclusive eu me disponho a emprestar esses livros.
As obras, no caso, são A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, livro que é um dos meus favoritos da vida, de verdade, assim. Esse livro é muito bom. Ele vai falar sobre uma senhora que ela, de tão lúcida, vai ficar doida. Eu acho que isso simplifica muito bem a situação até das personagens do livro aqui. Eu acredito que tem esse toque mesmo. E o outro livro seria O Obsceno Pássaro da Noite, do José Donoso, que é um outro tipo de viagem, que também passa por loucura. E é um livro muito legal. Ele é um pouquinho grande, assim, mas é muito divertido de ler. Também é um dos meus favoritos da vida. São 2 livraços. E por cima disso tudo, de todas essas emoções, eu acredito que a principal característica do livro vai ser falar sobre dignidade. O que realmente significa essa palavra, que é tão importante pro livro e que ela tá explícita ali, mas a mensagem já tinha sido passada pra mim, eu já tinha colocado nas minhas anotações, esse livro é sobre dignidade, antes disso ficar explícito na obra. Isso me lembra uma discussão que eu vi um vídeo recentemente, que é basicamente a discussão de se as pessoas são inerentemente egoístas, se faz sentido a gente pensar nisso como uma característica humana. E mesmo que isso seja um traço humano, isso não é um traço principal da nossa vida, assim. A gente não é inerentemente egoísta, isso é um problema de se considerar. Por quê? A pessoa no vídeo falava que é a mesma coisa da gente considerar uma sociedade em que existe algum gás tóxico e aí as pessoas usam máscara. Mas a máscara não faz parte das pessoas, aquilo não é inerente a elas, isso faz parte da vida delas por causa do ambiente que elas estão. E eu acho que isso é muito verdade. O mundo que a gente vive, ele pede que a gente seja egoísta, mas a gente não é inerentemente egoísta. Eu falo isso como alguém que fez uma matéria de ética e moral na faculdade, e realmente as pessoas também são capazes de serem boas sem motivo, tal qual elas são egoístas sem motivo também, e com motivo é óbvio que elas vão ser mais egoístas, e é isso que acontece no mundo que a gente vive, infelizmente. Pelo menos é isso que eu acredito, mas eu tenho argumento. E o livro também vai destruir o conceito de meritocracia, um conceito que realmente merece ir pra puta que pariu, e falar sobre o verdadeiro merecimento, sobre quem constrói o nosso país e sobre quem realmente usufrui as coisas que a gente provê. E assim, é óbvio que existe uma disparidade enorme, todo mundo sabe que o Brasil é um país muito desigual, e o livro vai ilustrar isso de uma forma muito legal. É uma coisa que foi transformada em literatura de um jeito muito elegante. Falado tudo isso, eu preciso também pontuar uma coisa. Zé, dava pra enxugar esse livro, e eu digo isso mesmo que eu tenha lido muitas críticas ao livro, críticas assim, algumas construtivas, outras não, mas é porque eu realmente fui atrás de muita coisa sobre esse livro, eu fui atrás de opiniões em inglês, em francês, tentei achar algumas em alemão, eu nem leio alemão, eu nem sei como que eu fui atrás disso, mas enfim, eu fui. E para ter uma noção do que as pessoas estavam achando desse livro, eu queria ter uma opinião mais bem embasada e com mais camadas, assim. E eu vi várias pessoas falando sobre um certo didatismo que esse livro tem, sobre como ele realmente quer explicar pra gente as coisas. Eu entendo essa crítica, eu acho que dá pra ter esse sentimento algumas horas, mas no geral isso vai ser bem justificado pelo personagem, que é o Pedro, que é o personagem principal daqui. Mesmo que a história seja o Pedro e o Marques, o Pedro vai ter um destaque. Inclusive, eu vi alguém falando que os personagens não eram muito bem trabalhados. Eu tenho que discordar dessa pessoa em vídeo, porque eu achei tão sem noção a pessoa falar que, tipo, um personagem é muito mais aprofundado que o outro, mas é óbvio que vai ter uma variação do nível de profundidade das personagens. Isso num livro é essencial, praticamente. Não tem como desenvolver todo mundo do mesmo jeito, a não ser que você tenha pouquíssimos personagens. Mas mesmo assim, tem que ter essa variação, é natural que tenha. Mas voltando a falar do Pedro, eu preciso falar que o capítulo 8 mostra que o Pedro tem muita coragem, e o Pedro é um personagem falastrão. E como que a gente vai ver isso no livro? A gente vai ver isso pelas falas dele. O Pedro, ele vai ser meio palestrinha, basicamente. Ele vai fazer discursos muito longos para mostrar o ponto de vista dele. E assim, é real, não tem como discutir, assim. São páginas e páginas de uma fala dele, por exemplo. E isso acontece no livro. Eu entendo muito quem se cansar com isso. E eu li o livro às vezes, depois de um dia muito longo, por exemplo, e era difícil de ler. Era difícil de realmente acompanhar o diálogo. Eram frases muito longas às vezes. E isso também tá um pouco justificado pela linguagem que o livro vai trazer, que é uma linguagem muito interessante e que eu gostei, e vi algumas pessoas falando que não gostaram, mas eu achei muito legal, eu achei muito genuíno esse tipo de expressão, porque é uma mistura da linguagem culta, basicamente. Vai ter inclusive Mesóclise, e eu odeio Mesóclise, mas ainda bem que teve pouco.
mas essa linguagem culta com as gírias das vilas de Porto Alegre, o que foi uma mistura muito interessante e que eu acho que é a cara do José Faleiro, que é dessas vilas e que também leu muitos clássicos, gosta muito de Machado de Assis e gosta muito de ler literatura brasileira antiga e que vai ter esse tipo de linguagem culta. E algo que me surpreendeu nessas falas foi a pontuação que elas têm, porque foi uma pontuação não muito usual, pelo menos pra mim. Eu nunca tinha visto falas com 2 pontos, ponto e vírgula, falas com parênteses, o que mostrava que os discursos eram tão longos que eles precisavam de alguns outros tipos de pausa que não fossem vírgulas e pontos finais. No início eu tava até achando meio ruim, assim, eu tava tipo, nossa, como assim ele tá usando 2 pontos pra uma coisa que não é um 2 pontos de verdade na vida real, assim. Mas depois eu pensei que existem falas que a gente realmente parece que colocam 2 pontos, e aí eu comecei a gostar e eu acho que eu vou até usar isso depois na minha escrita. E um aspecto muito interessante que vai permear essa narrativa é o humor que o livro traz, porque é um humor muito bom, tem muitas pérolas nesse livro e as próprias personagens são engraçadas, foi muito divertido de ler e é um humor que combina com o humor do José Faleiro nas redes sociais, inclusive. É alguém que eu recomendo você seguir, porque ele posta memes ótimos, eu me divirto muito. Ah, e antes que eu me esqueça, as personagens Ruth e Raquel entram para o meu hall de personagens favoritas da literatura brasileira. Eu acho que é impossível você adivinhar, quem não leu o livro, né, do que eu tô falando, de quem são essas personagens, mas a Ruth e a Raquel, assim, impagável. Esse livro, ele vale o dinheiro que ele valeu, só eu ganhei ele de presente, mas vale o dinheiro que ele custa só dessas 2 personagens. Pra mim, ó, tá tudo pago, graças a Deus elas estão ali, eu achei genial. E além disso, o livro ele vai trazer uma familiaridade também em alguns elementos que eu gostei muito que eles estão ali, como por exemplo a cerveja, que também é muito frequente no José Faleiro das redes sociais, a sinuca, que eu também já vi ele jogando com a Dalva, assim, mas outra coisa que eu gostei muito, e aí não vou associar o José Faleiro, é o pó. É a cocaína que tem nesse livro, porque eu gostei muito de ler personagens que cheiram naturalmente, porque faz parte do cotidiano deles. Eu acho que eu não tinha lido algum livro em que o pó, a cocaína, não fosse colocada como uma coisa, assim, meio ruim. Tipo, não é ruim, né? É óbvio que eu não tô defendendo drogas aqui, gente, pelo amor de Deus, acho que minha mãe tá vendo. Mas é um livro que ele vai falar sobre uma coisa que faz parte daquele cotidiano e que não necessariamente vai ser uma experiência da personagem. Normalmente os personagens europeus, eles vão usar drogas de um jeito muito experimental, assim. Eu acho cansativo, eu acho que também faz parte da vida de muita gente um padê, um peixe, sabe? É necessário, é importante, precisamos falar sobre. No mais, é um livro que eu acho que ele tem que virar filme, ele tem que virar série. Eu acho que os direitos de imagem já foram vendidos, se eu não me engano. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas tá na hora de transformar isso em série. Daria uma série muito boa. Eu consegui visualizar muita coisa desse livro. Eu acho que vai ficar do caralho, assim. Eu ia falar outra coisa, mas do caralho. Vai ficar muito bom. E eu acho que também é meio inevitável comparar Os Supridores a Breaking Bad por causa da proposta e tal, mas eu não acho que é o Breaking Bad brasileiro. Eu acho que as propostas se diferem de uma maneira, é uma nuance simples, assim. É claro que os personagens, eles partem dessa vontade de enriquecer de uma forma parecida, mas o tráfico que acontece nas 2 obras, né, nos 2 tipos de narrativa, são diferentes. Eu acho que isso vai fazer com que eles caminhem para lados muito distantes, assim, os riscos corridos e tal. Mas eu entendo quem compare também Breaking Bad com Os Supridores, mas eu acho que vale a pena não comparar e só apreciar cada um separadamente. Eu gosto muito dos 2. E por fim, esse livro foi uma ótima escolha para falar sobre o Rio Grande do Sul, porque ele vai contar a história das vilas de Porto Alegre, algo que eu queria que tivesse aqui no Giro pelo Brasil, em algum momento que eu fosse falar de um estado que a gente já tem uma imagem muito fechadinha dele e que obviamente não é a realidade toda. A gente precisa lembrar sempre que uma única história é perigosa, né? Chimamanda e tal. Então foi muito legal ter escolhido esse livro, foi um ótimo representante mesmo. E se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu amei. Eu até chorei com esse livro no final, eu não esperava isso. E eu acredito que ele merece os louros que ele vem recebendo.
Se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que eu recomendo muito, e eu tô muito curioso para ler as outras coisas do Faleiro, inclusive trabalhos futuros também aceito fazer a leitura crítica por um acaso, estou aqui para isso também. Para quem não quiser receber spoilers, o vídeo acaba aqui. Eu recomendo não assistir essa parte, porque eu realmente vou falar de coisas que acontecem até a última página do livro, mas fica o convite para quem já leu o livro ver essa outra parte do vídeo. Então um abraço e um beijo para quem for ficar até aqui. Te peço para curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, esse trem todo que vocês conhecem. E um beijo para vocês e vamos comigo quem for seguir. Na parte dos spoilers, eu vou basicamente falar sobre o que eu achei que o livro podia ter ajustado e o que eu acho que dá para discutir sobre esse livro e que não foi muito bem explicado. E vamos começar com o seguinte. Eu acho que o livro ele tem um toque de previsibilidade que pra mim é um problema narrativo, porque eu sinto que o José Faleiro estava querendo caminhar para um fim específico e ele não estava considerando todas as consequências disso. Eu vou primeiro ler um comentário que eu anotei no meio do livro, e eu sou muito ruim de adivinhar finais, então vamos lá. Abre aspas. Acho que o final vai ter só uma pessoa se fudendo, ou o Pedro ou o Luan. Ou o Pedro se sacrifica em nome de todo mundo pra não dar merda pra quem tem família e tal, ou o esquema dá certo e o Luan se fode por não saber a hora de parar. No fim do livro, a gente descobre que os dois personagens que se fodem são o Pedro e o Luan. Eu basicamente quase adivinhei o que acontece, porque o Pedro realmente vai se sacrificar por conta disso, por conta dessa questão dos outros terem família e tal, ele vai se martirizar ali, e faz muito sentido com o personagem dele, e o Luan vai morrer, e meio que porque eles vão longe demais, mas não é exatamente que o esquema dá errado, é um pouco mais complicado que isso, não vou entrar nos detalhes disso, mas por que isso me incomodou? Porque o livro ele vai trazer muitas soluções fáceis para chegar no final. E esse é o ponto que realmente eu fico assim, não precisava. Existem alguns saltos temporais aqui em que tudo dá certo, que não fazem sentido nem na vida real, nem na vida que foi criada no livro. E por que eu falo isso? Mesmo que os planos do Pedro sejam incríveis e eu gostei muito de como eles foram apresentados, eu acredito que qualquer negócio não vai funcionar assim plenamente, sem dificuldades, porque é impossível isso acontecer assim. Mas eu entendo porque isso foi uma escolha, só que o ponto que eu vou traçar a linha são as escolas particulares fazendo parte do esquema, porque não tem como você vender maconha em escolas particulares sem que a escola em si não se mobilize quanto a isso. Eu tenho local de fala para falar isso, eu estudei em escolas particulares minha vida inteira, e eu acredito que um tráfico dentro de uma escola particular é possível, assim, eu aceitaria essa ideia. É muito difícil ainda, considerando que as adolescentes não são tão inteligentes assim, mesmo que elas sejam espertas, mas existe um limite para isso. Mas o problema foi uma cena do livro em que vai descrever os alunos chapados na aula. É impossível não ter um professor de esquerda que seja, que note as coisas que estão acontecendo. Não é possível que a direção do colégio não veja um problema nisso. Não é possível que, sei lá, qualquer pessoa da coordenação também. E mais do que isso, os pais. É impossível que algum desses alunos não tenha um pai que seja cri-cri, um pai, uma mãe que seja assim, noiado e que fique assim, o que meu filho tá fazendo nessa escola, e ataque a escola. Porque isso acontece assim, o quanto eu vi picuinha nos meus anos de colégio por qualquer coisa que fosse. Eu já fui proibido de fazer coisas que eram assim, banais, já fui proibido de usar determinados tipos de roupa, já fui proibido de fazer determinados tipos de evento, eu já fui proibido de fazer coisas que eram inofensivas. Imagina alunos, uma quantidade significativa de alunos chapados no meio da aula e ninguém vê um problema nisso durante vários meses, pelo que dá a entender o livro, assim. Impossível. Isso é inverossímil de uma forma assim, simplesmente não acontece. Não tem como acontecer. Eu sei que isso é um detalhe, mas eu precisava falar disso porque não tem como esquecer que a classe média alta, ela é chata, ela é inerentemente irritante. E essas pessoas não vão ver os próprios filhos drogados sem comentar alguma coisa. Assim, é claro que existem os pais desatentos e tal, pessoas que mal cuidam dos filhos, mas é muito aluno fumando maconha pra não ter uma família chata. É muito aluno que é colocado ali no livro. Elas fazem milhares de reais. Uns anos atrás, inclusive, quando valia ainda mais, é impossível que não tenha dado uma merda esse trem.
Mas continuando a falar sobre alguns outros ruídos que eu notei no livro, eu acho que um que me deixou assim, será que o José Faleiro pensou nisso? É quando a gente tem uma personagem que ela está grávida e ela vai ter a gravidez completa, assim, os 10 meses, né? Ela vai ter uma gravidez em que ela vai estar vendendo maconha e ela é parte essencial do esquema deles. Ela é tipo uma de 4 pessoas que vai estar vendendo ali. Na verdade, ela é uma de 2 pessoas que vai estar na rua vendendo essa maconha. E eu fiquei assim, será que o Faleiro pensou que essa mulher, ela vai ter que estar vendendo tudo que ela tem que vender aos 9 meses, prestes a dar à luz? E isso vai ser um grande problema, que ela não vai poder ficar horas do dia andando de um lado pro outro vendendo maconha. Eu fiquei assim, como que a Angélica tá grávida vendendo tanta maconha, gente? Isso não faz sentido, assim. É claro que existem gravidezes, mas isso não é comentado no livro, assim. Existe o parto, existe esse momento do parto, mas o pré-parto, o pré-natal, o pré-natal, não dá pra entender, assim, como que ela conseguiu aguentar vender tanta maconha. Ela tinha que vender muito, assim, no início para o negócio começar a realmente render dinheiro. E não é comentado nada, assim. A gravidez dela é um detalhe que tá ali e que parece que não foi considerado a fundo. Foi a minha impressão, pelo menos. Outra coisa é que no final do livro a gente vai ter um momento do tiroteio, assim, uma coisa meio filme de ação. E eu acho que dava pra falar um pouco mais sobre essa sensação de você tá matando gente. Por quê? Pelo que dá a entender o livro, existem 3 personagens que estão ali matando pela primeira vez na vida. Eu acho que alguns dá até a dúvida se eles estão usando arma pela primeira vez. De verdade, eu fiquei com essa dúvida. E eles estão nervosos? Eles estão nervosos. Mas pra mim, no geral, eles são muito frios em relação a isso, assim. Eles estão um pouco se fudendo se eles estão matando gente ou não. Eles não têm essa questão, assim, não passa pela cabeça deles, pelo que dá a entender, o que eles estão fazendo. Parece que eles estão no automático de um jeito que me deixou um pouco confuso, porque mostra que o quarto deles, que é o Luan, que ele tá ali nervoso, que ele realmente tá nessa emoção de matar e ficar, tipo, tremendo e tal. Mas os outros, eu fiquei assim, gente, isso é normal? Assim, eles estão matando a rodo e é isso mesmo? Tipo, tá tranquilo de verdade? Eu fiquei meio em dúvida, assim, pode ser uma coisa pessoal ou não, mas eu achei eles meio frios. Tipo, você sair de supridor de supermercado, tipo Marcos, assim, sair de supridor e amanhã vamos fazer um esquema pra matar uma galera? Vamos. E mata. E tá bem, assim, tá tranquilo. Não sei, eu fiquei meio confuso, de verdade. Mas tudo bem também. Isso são detalhes, tudo que eu tô trazendo nos spoilers são coisas que eu tô falando meio que pro José Faleiro. Eu sinto que ele tá assistindo isso, se ele não estiver assistindo isso, eu fico triste. Mas eu tô falando porque eu sinto que ele pediu de alguma forma, eu sinto que ele queria que eu lesse ele pra realmente comentar coisas negativas, porque eu entendo que as pessoas tendem a só fazer críticas positivas, tendem a não comentar coisas que elas acharam ruim por medo ou não sei exatamente o que acontece, mas eu tô dando minha opinião sincera, assim, e eu fui um pouco a fundo nesse livro pra achar mais coisa. E minha crítica final é em relação à voz narrativa desse livro, porque o que acontece na minha opinião, o que eu acho que foi interessante. Enquanto eu lia o livro, eu notei que a gente tinha uma voz narrativa que não estava muito bem definida, que ela sabia muita coisa da história, que ela tinha uma opinião ali e que ela falava do futuro. E aí eu fiquei assim, isso vai ficar esclarecido? É só uma terceira pessoa, assim, assistindo tudo de longe? Eu não sei se é onisciente, onipresente, enfim. Era uma voz narrativa curiosa pra mim e eu ia comentar sobre ela. No final do livro, a gente descobre que é o Pedro que tá escrevendo essa história. É isso que dá a entender. Se não foi isso, eu entendi tudo errado. Mas o que eu entendi é que o Pedro tá contando a história dele, do Marx. E aí, aqui eu vou fazer uma crítica parecida com a crítica que eu fiz no vídeo sobre o avesso da pele. A crítica que eu fiz é basicamente tipo, eu aceito o que você me propôs, mas fica um pouquinho manjado e eu vou explicar por quê. Eu vou ler o que eu anotei porque é um comentário um pouco longo e que eu acho que resume muito bem a minha ideia em relação a essa voz narrativa. Vamos lá. Abre aspas. Se é o Pedro que está escrevendo, afinal, temos que lembrar que partes do livro são inventadas por ele para preencher a narrativa, o que encaixa super no personagem. E aqui, parênteses no parênteses,
realmente eu tenho que reconhecer que se o José Faleiro pensou nisso, pensou muito bem nessa nuance de que o Pedro obviamente contaria bem essa história. Mas voltando ao comentário, exemplos. O primeiro capítulo inteiro do Geraldo com a Mauri não aconteceu de verdade, talvez, assim, é inventado da cabeça do Pedro. O capítulo do Marx inteiro, toda a convivência do Marx com o véio, amo o véio inclusive, o momento das transgressoras no táxi. Eu fiquei na dúvida apenas se isso tudo foi escrito considerando esse narrador desde o início, mesmo que posteriormente também encaixasse essa decisão. Ou seja, essa decisão faz sentido? Faz. Mas tal qual no Avesso da Pele, eu acho que se perde umas coisas ali. Você nota que algumas coisas foram inventadas e aí você fica assim. E isso me lembra inclusive o final do livro Suicidas, que também ofereço para emprestar para quem quiser, pro Faleiro, pra Dalva, para quem quiser ler, na verdade. Esse livro aqui, o final dele me lembrou muito o final dos Supridores, e aí fica essa coisa de o que tá acontecendo, o que é descrito que faz sentido ou não. Achei legal essa ideia do que essa decisão final significa. Eu acho que é uma coisa que, pensada ou não, fica interessante, mas se foi pensada, fica essa dúvida. Quer dizer, se foi pensado ou não, fica a dúvida. É isso que eu queria falar. Vamos para a conclusão. Justiça é uma palavra que não deve ser usada em vão, e aqui não foi. Espero que aqui no vídeo também não. E eu agradeço a todo mundo que assistiu, muito obrigado. Essa foi uma resenha muito agradável de fazer. Eu tava muito animado, ela demorou um pouco a sair porque eu não queria fazer ela com pressa. Acabou que eu acabei fazendo com pressa de qualquer jeito, mas não com tanta pressa. O roteiro, pelo menos, foi bem feito. Foi algo que eu falei tudo que eu queria falar, então estou aliviado. E muito obrigado mais uma vez a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo do canal. Acho que deu pra notar que a maquiagem de hoje não deu certo. Eu tirei ela 10 minutos atrás, assim, porque realmente tava um desastre. Aí eu fiz um delineado muito básico, passei o meu batom. E é isso que tem pra hoje, gente, desculpa. Mas falando com o Zé e com a Dalva, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero muito ver o comentário de vocês. E muito obrigado pelo carinho que vocês já demonstraram a mim de qualquer forma. Mesmo que vocês não gostem desse vídeo aqui, eu agradeço muito pelo afeto de vocês.